pessoal, nós faremos agora a correção do segundo simulado referente ao texto Ensino Médio Integrado, subsunção aos interesses do capital, simulado este que foi classificado como sendo de nível médio. Primeira questão. No momento em que o país se prepara para uma reforma da Previdência, que vai exigir que as pessoas trabalhem por mais tempo para garantir a aposentadoria, dados do IBGE mostram que o brasileiro ainda começa a trabalhar cedo. Em 2015, 44,2% dos ocupados maiores de 14 anos haviam começado a trabalhar antes de completar essa idade. 10 anos antes, esse indicador era ainda pior. Os trabalhadores precoces representavam 56% do total de pessoas trabalhando. A entrada precoce no mercado de trabalho é mais comum entre os idosos. Em 2015, 2/3 deles, 67,7%, tinham começado a trabalhar com até 14 anos. Entre os ocupados de 15 e 29 anos de idade, essa parcela também é expressiva. 29,2% entraram no mercado de forma ilegal, já que a legislação brasileira proíbe o trabalho para jovens até 14 anos. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, divulgada em 2 de dezembro de 2016. Diante deste cenário, Dante Henrique Moura traz propostas para o campo educacional. Sobre estas propostas, é correto afirmar. Então, pessoal, como nós podemos ver aí no enunciado da questão, há informações que contextualizam a inserção de jovens no mercado de trabalho, muitos deles aí de forma ilegal, e nós sabemos que isso de fato acontece, principalmente para quem vive em áreas de periferia, áreas à margem dos centros econômicos, principalmente para quem vive nessas regiões, é comum ver isso. Eu, particularmente, enquanto professor, já me deparei com muitos alunos da escola pública que trabalhavam como entregadores de água, entregadores de produtos que eram vendidos em mercearias, Então, é uma realidade bastante presente, principalmente em áreas da periferia. Então, diante deste cenário, no qual os jovens têm de trabalhar, muitas vezes na ilegalidade, e, ao mesmo tempo, ir para a escola, diante desse cenário, quais são as propostas possíveis, ou mesmo quais são as dificuldades geradas diante de um cenário como esse. Então, vamos lá. É correto afirmar. Opção A. Este cenário facilita a implementação de uma educação omnilateral, pois o trabalho se faz cada vez mais presente no percurso do jovem que ainda está na educação básica. Essa opção está falsa. Não é porque o trabalho deve ser visto como um princípio educativo, que ele por si só, independentemente das condições, ele vai facilitar a implementação dessa educação omnilateral. Então, na verdade, é o contrário. A realidade brasileira, na qual os jovens vivem, todos nós, mas em se tratando mais especificamente dos jovens e ainda mais especificamente daqueles que vêm da escola pública em áreas de periferia, é muito mais complexa a implementação de uma educação omnilateral, ok? Então, o que ele nos traz é justamente isso. Esse cenário no qual nós estamos vivendo, dificulta a implementação de uma proposta de uma educação omnilateral. Mas isso não impossibilita o início daquilo que ele chama de travessia. Uma travessia em direção a uma educação omnilateral. Obviamente, há um período para se chegar até a implementação dessa escola ou dessa educação omnilateral, por isso que aqui a educação omnilateral ela é vista em uma perspectiva de futuro. Então, no atual momento,
é impossível implementar tal educação, ok? Ela é sempre vista em uma perspectiva de futuro, né? A partir do momento em que são criadas as condições, né, para a implementação de educação unilateral, aí tudo bem, mas como atualmente nós não temos essas condições, então não é possível implementar neste momento. Por isso que é visto numa perspectiva de futuro. Daí nós vamos ter a referência, né, em Gramsci ou mesmo em Marx e Engels, né, de uma educação para o futuro, né, voltada para o futuro. Opção B. Baseando-se em pensadores como Marx, Engels e Gramsci, Dante defende a profissionalização especializada, ou seja, o aprendizado de técnicas específicas que darão autonomia e independência aos jovens no mercado de trabalho. Essa opção está falsa, ok? Essa profissionalização especializada, na verdade, ela vai de encontro ao que propõem esses pensadores, ok? Eles não propõem essa profissionalização especializada, até porque a profissionalização especializada ela limitaria este futuro trabalhador. E ao estar limitado, né, isso reduz as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, quanto mais técnicas ele tiver, né, mais independente ele vai ser. Quanto menos técnicas ele tiver, mais dependente ou menos autônomo ele será. Então, a busca pela autonomia desse trabalhador, né, ela vai se refletir, né, em uma proposta de educação politécnica, muitas técnicas, ok? E ao se deparar com essas várias técnicas, isso possibilitaria a esse trabalhador uma maior autonomia, ok? Então, a perspectiva que Marx e Engels trazem dessa educação politécnica, de muitas técnicas, visa justamente a autonomia desse trabalhador, né? Fazer com que esse trabalhador não se sinta como um indivíduo dependente, né? Submisso às condições impostas pelo mercado de trabalho. Opção C. Dante defende a potencialização da unilateralidade nos primeiros anos da educação básica, e esta falsa, né? Pensando a longo prazo, essa proposta possibilitaria a superação de índices negativos na presença dos jovens no mercado de trabalho, né? Então, não defende essa unilateralidade nos primeiros anos. A defesa aqui é pela omnilateralidade e não unilateralidade. É sempre importante a gente destacar aqui a diferença entre essas duas palavrinhas. Unilateralidade, né, de um lado, né, ou apenas uma perspectiva, e omnilateralidade, diversos, vários ou todos os lados, né? Então, é bem mais abrangente a proposta da omnilateralidade. A unilateralidade, ela é limitadora, né? E por ser limitadora, ela faz com que o indivíduo seja submisso, né? Então, não vai defender de forma alguma essa unilateralidade, mas sim a omnilateralidade. E opção D, a educação omnilateral ou politécnica, nos moldes pregados por Marx e Engels, ou mesmo a escola unitária de Gramsci, não seria possível na atual sociedade. A formação humana integral é vista no futuro onde a classe operária conquistaria o poder político. Exatamente essa a opção correta. Segunda questão. Em meados do século XIX, a instabilidade do mercado de trabalho acentua a extrema exploração do trabalhador e força-o a residir no centro da cidade, próximo aos lugares onde sua busca de emprego ocasional se fez possível. Com a grande quantidade de mão de obra para trabalhar nas fábricas, elas começam a abusar de seus empregados com altas jornadas de trabalho, péssimas condições de trabalho, sem direitos trabalhistas, ou seja, eram verdadeiros escravos dos patrões e das máquinas, já que quando essas foram implementadas no trabalho fabril, trouxeram verdadeiro desagrado entre os trabalhadores, pois o ritmo do trabalho agora
era mediado pela máquina, além do desemprego que ela trazia consigo, substituindo o trabalho dos homens nas fábricas. O rápido crescimento populacional e a inovação tecnológica foram o suficiente para provocar os mais variados sentimentos e as mais diversas reações. Nessas áreas, a superpopulação acelerada piora as condições sanitárias das moradias. As péssimas condições de moradia e a superpopulação são duas anotações constantes sobre os bairros operários londrinos. Com pouco tempo de descanso, os operários procuram se alojar próximos das fábricas, aglomerando mais ainda a região central da cidade, vivendo de forma precária, degenerando a imagem visual das ruas de Londres. Este foi o contexto no qual Marx e Engels produziram parte de seus textos. A superação desta difícil situação pela qual passava a classe trabalhadora seria dada seguindo alguns passos. Sobre este percurso é correto afirmar. Então, como vocês podem ver, de fato nós temos aqui uma visão bem rápida, de como de fato era Londres na época em que Marx e Engels começaram a escrever juntos, E vale lembrar que essa visão da situação do operário, essa visão degradante do operário, Marx foi encontrar justamente em Engels, Foi Engels que levou a Marx, o operário. Vale lembrar também que a famosa expressão Revolução Industrial, ela foi encontrada nos textos de Engels. Então, ele é considerado um dos primeiros a fazerem referência ao termo Revolução Industrial. Ele soube como ninguém retratar a situação pela qual viviam os operários londrinos, sendo assim de fundamental importância para os escritos de Marx, ok? Então vamos lá. Sobre este percurso de superação dessa situação, é correto afirmar. A opção A. Devido à gravidade da situação, Marx e Engels propunham a rápida transformação da sociedade em comunista. Essa opção está falsa. Por quê? Porque eles entendiam que essa travessia, essa transformação não seria dada de forma rápida, Ela demoraria um tempo, haveria aí estágios de superação de algumas características desse modo de produção capitalista. Então, essa superação não é algo que acontece da noite para o dia, Tanto é que no manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels nos trazem alguns passos que deveriam ser tomados para se chegar até essa superação. Como, por exemplo, o primeiro passo dessa revolução operária seria a elevação do proletariado à condição de classe dominante, ok? Então, essa opção está falsa. Opção B, a unificação da educação com a produção material era vista apenas em uma sociedade futura, após o domínio do poder político pela classe operária. Essa opção está correta, exatamente esta a ideia que eles nos trazem, Por quê? Porque a unificação da educação com a produção material ela era vista como impossível na atual situação em que eles se encontravam, Então, era necessário dar alguns passos até chegar o momento em que essa unificação seria possível, ok? Então, ela é vista apenas nessa perspectiva de sociedade futura. A educação omnilateral, também é vista nessa perspectiva de futuro, ok? Então, essa opção está correta. A opção C, enquanto não houver a superação completa do capitalismo, não se pode falar de avanços no campo educacional.
Essa opção está falsa, porque nessa travessia em direção à superação do capitalismo, né, há sim alguns avanços qualitativos e quantitativos, né? Então, essa superação não ocorre da noite para o dia. Ela ocorre por meio de alguns passos que devem ser seguidos. E justamente esses passos, né, trariam esses avanços qualitativos, ok? Então, esse percurso, ele é um percurso permeado de pequenos avanços que, consequentemente, vão proporcionando, né, novos avanços em direção a essa superação completa, tá ok? Então, mesmo sem haver a superação completa do capitalismo, é possível, sim, identificar alguns avanços mesmo no campo educacional. Opção D. Marx e Engels colocam a possibilidade plena de unificação entre educação e produção material na sociedade de sua época. Também está falso, né? Eles viam como uma impossibilidade de implementar isso na sociedade de sua época. Eles viam isso numa perspectiva de futuro, tá ok? Então essa opção está falsa. Terceira questão. Um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Com essa frase, Karl Marx e Friedrich Engels introduzem um texto do Manifesto Comunista, elaborado a partir de uma solicitação da Liga Comunista, organização internacional que reunia artesãos e operários europeus em meados do século XIX. O texto consolida diversos conceitos que já estavam em discussão na época, como a questão da luta de classes entre burgueses e proletários e a proposta de abolição da propriedade privada. Ambos defendem que a plena unificação entre educação e produção material ocorrerá. Opção A. No início do movimento revolucionário, já está falso, né? Você pode até fazer uma marcação aí, unificação entre educação e produção material em perspectiva de futuro, ok? Então, unificação entre educação e produção material não é algo possível na atualidade, é visto como algo para o futuro, né? Então, para que isso ocorra, são necessários alguns passos, ok? Então, essa opção A, ela está falsa. No início do movimento revolucionário, não há essa possibilidade, na visão dos pensadores, né, de implementação dessa unificação entre educação e produção material, ok? Sendo importante para uma posterior tomada do poder político pela classe operária, né? Está falso. Então, vejam só essa opção A, né? Ela começa falsa, né? Mas vamos supor que você esteja em dúvida, né? De que se ela realmente é falsa ou se ela é verdadeira. Nós temos depois uma complementação, sendo importante para uma posterior tomada de poder político pela classe operária. Então, ele traz algo que é facilmente assimilável, né? Importante para a tomada de poder político pela classe operária. A gente sabe que isso é muito importante a classe operária ter o domínio do poder político, né? Então, aqueles que talvez estivessem em dúvida se essa educação, a unificação entre educação e produção material seria ou não possível no movimento revolucionário, essa dúvida poderia ser apagada, né, na continuação da opção, porque ela traz informação que é facilmente aceitável. E isso levaria o candidato a marcar a opção A, errando, né, a questão. Então, tem que ter muita atenção nisso. Às vezes, nas opções, eles trazem uma informação que possa gerar dúvidas, né? E a continuação dessa opção traz uma informação óbvia, uma afirmação bastante aceitável, né? Fazendo com que a pessoa acabe marcando aquela opção. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A opção B, apenas em uma sociedade futura,
após o domínio do poder político pela classe operária. Exatamente essa opção, né? Isso é visto em uma perspectiva de sociedade futura. Opção C, juntamente com a tomada de poder político da classe operária, já está falso, porque aqui se trata de um passo anterior a essa unificação, né? Então, primeiramente, tem a tomada do poder político da classe operária, só depois é que essa unificação vai ser possível. Então, ela não ocorre simultaneamente à tomada do poder político. Aí continua produzindo avanços qualitativos e quantitativos, né? Antes mesmo da superação do capitalismo, esses avanços podem sim acontecer, né? Os avanços qualitativos e quantitativos, eles podem acontecer nesse percurso em direção à superação do capitalismo. Mas a unificação da educação com a produção material só será possível com a tomada de poder político pela classe operária, ok? Na opção D, com a perda gradual do poder político da burguesia dominante. Também está falsa, né? Não é nesse processo de perda gradual. A gente está falando aqui dos passos, né, que estão sendo tomados. Não é nesse período de perda gradual, é na perda total do poder político da burguesia dominante. Então, a partir do momento em que ela perde o poder total, né, o poder político total, aí sim será possível essa plena unificação entre educação e produção material. Quarta questão. Numa de suas frases mais famosas, escrita em 1845, Karl Marx dizia que, até então, os filósofos haviam interpretado o mundo de várias maneiras. Cabe agora transformá-lo, concluía. Coerentemente com essa ideia, durante sua vida combinou o estudo das ciências humanas com a militância revolucionária, criando um dos sistemas de ideias mais influentes da história. Direta ou indiretamente, sua obra originou várias vertentes pedagógicas comprometidas com a mudança da sociedade. No que diz respeito à sua perspectiva de politecnia, pode-se afirmar que, opção A, sua implementação está condicionada a um contexto onde a classe trabalhadora tenha o domínio do poder político. Está correta essa opção, né? E aqui nós podemos ver uma referência à questão anterior, né? Então, essa perspectiva de politecnia, a unificação que nós vimos na questão anterior, né? Elas são vistas nessa perspectiva de futuro, né? Então, primeiramente, são necessários esses degraus, né? É necessário superar esses degraus para posteriormente implementar essa educação politécnica, ok? Então, exatamente isso. Ela está condicionada a um contexto onde a classe trabalhadora tem o domínio do poder político. Como na época de Karl Marx e Engels, isso não acontecia, né? A classe trabalhadora não tinha o domínio do poder político, a politecnia não era possível na época deles, assim como não é possível em nossa época, ok? E isso é defendido no texto. Hoje, né, atualmente, não é possível implementar a educação politécnica ou educação omnilateral, ok? Mas, em uma perspectiva de futuro, isso é possível, ok? Mas para que isso aconteça, como nós já estamos falando várias vezes, né, é necessário passar por vários degraus, né? Opção B. É o reflexo de uma sociedade capitalista, onde o trabalhador deve desempenhar diversas funções, refletindo assim a sua alienação, né? Está falsa essa opção, né? A politecnia vem para se contrapor a essa sociedade capitalista, né, que é limitadora, que torna o indivíduo submisso, né? E a perspectiva da politecnia é tornar o indivíduo autônomo, né? E por meio de uma aproximação da própria tecnologia, né? Marx fazia questão de dizer isso, de ressaltar a importância de uma educação que aproxime o indivíduo da ciência, né? Do campo científico, e quanto mais próximo do campo científico esse indivíduo estiver, né, menos alienado ele será, tá ok? Então, a ciência, ela
poderia trazer aqui para esse indivíduo uma visão mais próxima da realidade, não uma visão deturpada, uma visão desviante, que é ocasionada justamente por um discurso veiculado de diversas formas, né, que segue a ideologia dominante, né? Então, a ideologia ela é responsável por alienar o indivíduo, ou seja, fazer com que aquele indivíduo não tenha sua própria consciência, não tenha o domínio da sua consciência, não tenha a sua própria força, né? Até porque ele vende a sua força de trabalho, enfim, um indivíduo alienado. E a educação politécnica, ela vem para se contrapor a isso, né? Para tornar esse indivíduo autônomo, consciente, né? Um indivíduo que possa construir a sua própria consciência e não tenha uma consciência já construída, né? Uma consciência apenas assimilada por ele, que já chega pronta, né? Então, essa aproximação do ensino tecnológico possibilitaria esse indivíduo ter uma consciência mais crítica, né? Então, essa opção está falsa. Opção C, enquanto houver sociedade burguesa, não será possível avançar em direção à politecnia. Essa opção está falsa, pessoal. Vejam só. Aqui nós temos um pequeno detalhe, né? Não será possível avançar em direção à politecnia. O avanço em direção é possível mesmo com a sociedade burguesa. O que não é possível é a implementação da politecnia em uma sociedade burguesa, tá ok? Então, a sociedade burguesa ela existe, mas os avanços são possíveis, ok? Como nós já vimos, avanços qualitativos e avanços quantitativos são possíveis, até porque eles são vistos como degraus em direção a uma implementação plena, né, dessa educação unitária, né? Então, o avanço, sim, é possível mesmo em uma sociedade burguesa, né? Então, a ideia é se avançar até um ponto em que essa sociedade burguesa deixe de existir, tá bom? Opção D diz respeito à aquisição de uma grande variedade de técnicas sem a necessidade de reflexão teórica. Já está falso, né? A reflexão teórica ela anda junto com o conhecimento prático, ok? Isso na perspectiva da politecnia. Pois esta, por pertencer ao plano ideal, distancia-se da materialidade do mundo real, né? Então, como vocês podem ver, mais uma opção que traz uma parte falsa e depois tenta convencer o candidato, né, de que essa opção é verdadeira por trazer algo algo lógico, né? Algo que teria uma lógica. Por pertencer ao plano ideal, distancia-se da materialidade do mundo real. Então, nós temos aqui uma segunda parte da opção, que é uma parte lógica, né? Se aproxima do ideal, distancia-se do material, né? Isso é lógico. Então, o candidato que esteja em dúvida, né, ele pode ver essa lógica e achar que se trata aí de uma opção verdadeira. Mas, como nós podemos ver, né, essa opção está falsa porque não há essa necessidade aí de deixar de lado a reflexão teórica. Portanto, essa opção está falsa. Quinta questão. A crítica ao programa de Gotha, publicada póstumamente, é considerada um dos escritos de Marx de maior valor, por ser uma das mais pormenorizadas quanto à sua descrição de comunismo. A carta é direcionada à cidade alemã de Gotha, onde um congresso do partido ocorreria. No congresso, os militantes de Eisenach planejavam se unir com os lassalianos, de forma a unificar o partido para mais tarde se tornar mais poderoso sob o nome Partido Social Democrata da Alemanha. Os Eisenach enviaram o esboço do programa para a união dos partidos para Marx fazer seus comentários. Este acreditou que o programa estava negativamente afetado pela influência de Ferdinand Lassalle, a quem Marx via como um oportunista
desejando limitar as exigências do movimento operário em troca de concessões governamentais. Contudo, no Congresso em Gotha, ao final de maio de 1875, o rascunho do programa foi aceito pela maioria com alterações mínimas. A Carta de Marx só foi publicada em 1891, 8 anos após sua morte, quando a social-democracia alemã declarou suas intenções de adotar novo programa, e Engels utilizou a Carta de Marx como possível programa, publicando-a. Nesta carta, Marx faz considerações importantes sobre a educação. Nesse sentido, é incorreto afirmar. Opção A. O programa de Gotha trazia propostas que não seriam implementadas sem haver primeiramente a tomada do poder político pela classe operária. Essa opção está falsa porque ele também traz alguns passos em direção a essa tomada do poder político, né? Então, é sempre importante a gente ter em mente que essa tomada de poder não se dá da noite para o dia. E justamente tendo isso em mente, né, que a gente passa a imaginar um período de transição. E nesse período de transição há mudanças, há avanços, ok? E essas mudanças, esses avanços, esses passos, né, foram também propostos por Marx, ok? Então, antes mesmo da tomada de poder político, havia sim propostas que deveriam ser implementadas, ok? Opção B. Ao defender o dualismo na educação, Marx critica o programa por trazer uma perspectiva de educação omnilateral. Então, essa defesa do dualismo que ele traz, né? Essa parte aqui é uma correção dos comentários em relação à opção A. Essa opção está verdadeira, né? De fato, nesse programa de Gotha, havia propostas que deveriam ser implementadas antes mesmo da tomada de poder político pela classe operária. E isso vai ser uma crítica que Marx vai fazer, né? Nesse programa de Gotha, havia propostas, né, que, segundo Marx, não seriam possíveis de serem implementadas. Por quê? Porque para serem implementadas era necessário, primeiro, tomar o poder político, ok? Por isso que esse é um dos aspectos, né, que vão ser criticados por Marx, né, na crítica ao programa de Gotha, ok? Porque eles não viam essa perspectiva de futuro, né, que Marx destacou muito bem, ok? Então essa opção A está verdadeira. Esse programa não trazia, ele na verdade trazia propostas que não seriam implementadas sem haver primeiramente a tomada do poder político pela classe operária, né? No programa dizia que seriam implementadas, mas Marx critica, né, dizendo que isso não seria implementado, não tinha como. Opção B. Ao defender o dualismo na educação, Marx critica o programa por trazer uma perspectiva de educação omnilateral, né? Está falso, né? Na verdade, esse programa não trazia essa perspectiva de educação omnilateral, ok? E se trazer essa perspectiva, Marx não iria criticar, né? Ele poderia criticar se nesse programa tivesse educação omnilateral como algo que fosse implementado para já, né? Antes mesmo do movimento revolucionário. Aí Marx iria criticar, porque a educação unilateral ela é vista na perspectiva de futuro, ok? Então essa opção B está falsa, porque o programa não traz essa educação omnilateral, né? E também Marx não iria criticar isso, ok? Opção C. Marx defendia a ligação das escolas técnicas com as escolas primárias. Essa opção está correta, né? Justamente também por entender a importância do ensino tecnológico, né, ou mesmo da tecnologia, por entender a importância disso que Marx traz essa ideia de aproximar as escolas primárias das escolas técnicas, né?
Opção D, a educação igual para todos era defendida por Marx em uma perspectiva futura, fazendo com que os jovens filhos da elite dominante tivessem a mesma educação dos mais pobres. Está verdadeira, né? Essa opção estaria falsa se tivesse, né, na opção dizendo que Marx defendia essa educação igual para todos naquele momento, naquele exato momento, né? Ele criticava essa perspectiva de educação igual para todos naquele momento. Por quê? Porque ele disse que não seria justo e seria também impensado, né, rebaixar a educação dos mais ricos, né, que já estavam em um nível mais elevado no que diz respeito ao conhecimento tecnológico, científico, né? Então, ao tornar esse ensino igual, eles teriam de voltar para o básico, né, para se igualar à educação da classe trabalhadora, né? E Marx era contra isso, ok? Mas nesse período de travessia, né, haveria essa aproximação no que diz respeito ao nível, né, da classe trabalhadora com a elite, né? Então, até porque a elite deixaria de ser elite, né, com essa tomada de poder. Então, essa aproximação chegaria até o ponto que, de fato, a educação seria igual para todos. Mas, né, em nenhum primeiro momento, Marx é contra essa educação igual, porque isso faria com que aqueles que já estavam em nível mais avançado tivessem de voltar para níveis mais primários, né? Marx era contra isso. Sexta questão. Antônio Gramsci é pontual a respeito da escola, bem como do partido e da questão econômica, como uma determinação central da sociedade. Conforme aponta, no sentido de denúncia, a diferenciação classista das escolas, a maioria para formar operários e outras para formar especialistas e dirigentes. No entanto, já se abre a possibilidade, por volta da década de 1930, de formação de dirigentes apenas técnicos para as atividades jurídico-formais, ou seja, coloca-se um risco para a vida político-estatal a formação de dirigentes com um mínimo de cultura que saiba apenas aplicar as soluções projetadas pelos especialistas. Ou seja, já se apresenta a formação de técnicos políticos que assim pode-se dizer. Sobre as concepções de Gramsci a respeito da escola unitária e de formação humana integral, omnilateral ou politécnica, provenientes de Marx e de Engels, é correto afirmar. Opção A. Gramsci aprofunda um aspecto da politecnia anunciado por Marx e Engels, mas não muito explorado pelos autores alemães, qual seja a dimensão intelectual, cultural e humanística. Essa opção está verdadeira, né? Gramsci geralmente é feita uma referência a Gramsci como um adepto ao marxismo chamado marxismo cultural, né? E nós já falamos em aulas anteriores que Gramsci, um pouco diferente de Marx focava muito no aspecto da infraestrutura, no modo de produção, como algo de fundamental importância para se compreender a superestrutura, né? A igreja, o direito, a educação, enfim, né? Então, Marx dá uma importância maior à infraestrutura. Gramsci, por muitos conhecido como o filósofo da superestrutura. Por quê? Porque ele vai dar uma atenção especial à superestrutura, mais especificamente ao campo educacional, né? Então, ele vai tratar do aspecto educacional, cultural também, né? E são fatores que poderiam influenciar também a própria infraestrutura, né? Há muito essa ideia de que a infraestrutura determina a superestrutura, né? Mas Gramsci vai destacar a importância da superestrutura como um ponto importante para a manutenção da própria infraestrutura, ok?
Então a gente teria como se fosse aqui uma inversão de direção, né? A superestrutura contribuindo para a manutenção da infraestrutura, ok? E por superestrutura, no que diz respeito a Gramsci, né, o foco muito grande no campo educacional, no campo cultural também, né? Então, essa opção A ela está verdadeira, né? Gramsci dá importância à dimensão intelectual, cultural e humanística. Opção B. Ao enfatizar o aspecto material, Gramsci deixa de lado o humanismo e a formação cultural. Totalmente equivocada, né? Dá muita importância ao humanismo e à formação cultural. Opção C. Gramsci traz uma proposta de educação que aborda o caráter humanístico, algo inexistente nos textos marxianos. Está falso, né? Até mesmo nos textos marxianos nós temos a presença desse aspecto humanista, ok? Então, de modo algum, é correto dizer que Marx também não abordou isso. Opção D. A formação profissional deverá ser anterior à escola humanista. Essa opção está falsa, né? Para Gramsci, a formação profissional ela é algo que vem depois da escola unitária. Então, já nos últimos anos da escola unitária, esse indivíduo teria uma maturidade, né, que o possibilitaria ele ter conhecimentos necessários para escolher a sua profissão, por exemplo, né? Então, a formação profissional ela é vista mas numa perspectiva de ser depois da escola unitária, ok? Essa é a ideia que Gramsci traz. A formação profissional é importante, mas ela vem depois da escola unitária. Portanto, essa opção está falsa, porque traz a formação profissional como algo anterior à escola unitária. Sétima questão. Segundo os dados do último censo da educação superior de 2017, no setor privado, que concentra a maior parte das matrículas, há, em média, quase 30 estudantes para cada professor. Nas instituições públicas, essa relação é de 12 estudantes por professor. Em audiência pública no Senado Federal, realizada no dia 26 de fevereiro de 2019, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, defendeu, abre aspas, poderíamos utilizar a recente qualidade acadêmica das nossas universidades públicas, colocando mais alunos em sala de aula, aumentando as vagas no setor público. Não vejo por que, no nosso Brasil, não podemos aumentar um pouco mais o número de estudantes na sala de aula, né? Isso falando de ensino médio, né, em escolas públicas, onde comumente a gente encontra salas superlotadas, né, salas com 30, 40 alunos, né, e salas pequenas, né? Imagine só aí aumentar ainda mais a quantidade de alunos, né? Pois bem, então vamos lá. Relacionando a fala citada do ministro da Educação com a que propunha Antônio Gramsci no âmbito educacional, é correto afirmar. Opção A. Ambos estão de acordo com sobre o aumento da quantidade de alunos em sala de aula. Essa opção está falsa porque Gramsci defende justamente o contrário, né? Não pode haver uma quantidade excessiva de alunos em sala de aula, né? Então Gramsci era contra isso. Opção B. Ambos discordam na relação quantidade de professor e aluno. Gramsci propunha o aumento do corpo docente para tornar a escola mais eficiente. Está correta essa opção, né? Então, para receber mais alunos, o ideal não é aumentar a quantidade de alunos na sala de aula, mas sim aumentar a quantidade de professores, né? Consequentemente, isso se refletindo em infraestrutura, mais salas de aula, né? Então, de fato, o discurso neoliberal traz essa perspectiva de diminuir os custos, né? E para diminuir os custos, continua com aquele professor, continua com aquela sala de aula, aquela estrutura, e simplesmente adiciona mais alunos nessa sala de aula, né? Isso, obviamente, é reduzir os custos, né? E precarizar ainda mais a educação. Opção C. A perspectiva do ministro se adequa à proposta da escola unitária. Todos juntos numa mesma escola.
em contato com os mesmos professores, né? Um discurso muito bonitinho, né? Mas não é isso, né? Essa perspectiva do ministro não se adequa à proposta da escola unitária, porque a escola unitária não se reduz a essa devisa, né? A essa ideia, todos juntos numa mesma escola, né? Não é isso, ok? Então, essa opção C, ela está falsa. Opção D. Gramsci defendia o aumento da quantidade de alunos por professor. Já está falso, ele vai defender a quantidade de professores, não aumenta a quantidade de professores, o que acarretaria mudanças estruturais nas instituições educacionais, né? De fato, aumentar a quantidade de professores, isso poderia se refletir em uma mudança na infraestrutura, né? Mais salas de aulas, até porque aumenta a quantidade de professores, não faria sentido ter 2 professores na mesma sala ministrando aulas simultaneamente, né? Então, aumenta a quantidade de professores, aumenta-se também a quantidade de salas de aula. Isso é investir em educação. Portanto, essa opção D está falsa. 8ª questão. Em 1928, na Itália, foi criada a Escola de Desenvolvimento Profissional em lugar dos cursos profissionais pós-fundamentais e da escola complementar. Com o pós-guerra, em 1944, os resultados da abertura multirreligiosa foram programas de compromisso com ideais muito avançados e democráticos. A Constituição Italiana de 1948 estabelecia uma educação pública gratuita e obrigatória por pelo menos 8 anos. Consagrava a liberdade de estabelecer escolas sem custos para o Estado, ou seja, particulares. Ao comentar sobre o modelo de sistema educacional que deveria ser implementado, Antônio Gramsci defende que, opção A proposta de uma escola unitária para todos não ocorrerá sem o inevitável período de transição, né? Está verdadeira essa opção, né? Diante do que a gente já vem abordando aqui, essa opção A ela se torna até mesmo óbvia, né? A escola unitária não ocorre da noite para o dia, deve haver esse período de transição, né? E nesse período de transição, mesmo com a presença do capitalismo, da burguesia, os avanços são possíveis, tá ok? Nesse período de transição, em direção a essa superação completa, né? Então, essa opção A está verdadeira. Opção B. Na passagem da escola dualista para a unitária, eliminam-se as escolas técnicas. Essa opção está falsa. As escolas técnicas permanecem nessa fase. Opção C. As condições econômicas gerais não podem ser determinantes para a existência de escolas distintas. Essa opção está falsa, né? Nesse período de transição é natural que a gente tenha escolas distintas, né? E por que a gente tem escolas distintas? Porque as condições econômicas gerais, né, estão determinando isso, ok? Então, as condições econômicas gerais determinam sim a existência de escolas distintas. Agora, a partir do momento que há a superação dessa atual condição econômica, não faria mais sentido a perspectiva de escolas distintas. Opção D. Não pode haver distinção entre escolas neste período de transição, da escola unitária para a escola dualista, né? Pode sim, né? Nesse período de transição, como nós já estamos aqui discutindo, né? Nesse período de transição é possível haver escolas com perspectivas diferentes, escolas distintas, ok? Porque se trata de uma transição. Nós vimos anteriormente que Marx era contra a educação igual para todos, né? Nesse período de transição, né? Educação igual para todos não faria sentido, né? Não faria sentido, porque justamente nós temos uma parte dos jovens, né, que já estão em um nível bastante elevado de conhecimento científico, por exemplo, né? Então não faria sentido rebaixar esse conhecimento deles para se igualarem ao que é abordado, por exemplo, em escolas públicas, né? Então ele é contra isso
E nós podemos perceber também aí que se trata de uma opção falsa, né? Pode sim haver distinção entre as escolas nesse período de transição, tá ok? O que não pode existir é depois da transição, depois da tomada do poder político, né? Porque aí já é a implementação dessa perspectiva de educação do futuro, né? Educação omnilateral, sem divisão, que consequentemente refletindo a não divisão do trabalho, né? Então, pessoal, essa opção D aí ela está falsa. Nona questão. Marx e Engels entendem por educação 3 pontos: educação intelectual, educação corporal, tal como é produzida pelos exercícios de ginástica e militares, educação tecnológica, abrangendo ciência e a manipulação dos instrumentos elementares de todos os ramos da indústria. Eles preveem um sistema em que ensine não somente a refletir, mas a trabalhar, porque ninguém será sustentado por ninguém. Aquele que quer comer deve igualmente trabalhar, não só com o seu cérebro, mas também com as suas mãos. Gramsci conclui que, se se quer destruir essa trama, é necessário criar um tipo único de escola preparatória, para conduzir o jovem à profissão que deseja desempenhar. Nesse sentido, é incorreto afirmar. Opção A. Marx, Engels e Gramsci são contra a escola dual. Nesse sentido, não pode haver 2 escolas, uma para cada grupo social. Uma escola para pessoas que vão dirigir e outra para pessoas que vão trabalhar, né? Essa opção está verdadeira, né? Eles são contra essa escola dual, ok? Opção B. O ensino marxista é contra a ideologia e defensor da prática industrial, né? A ideologia, na perspectiva marxista, né, é vista como algo ruim, né? Algo que desvia a visão do indivíduo, né? Essa ideologia que é permeada de discursos, né, de representações, fariam com que o indivíduo, ao se deparar com essas representações, essas crenças, esses discursos, né, não teria a capacidade de ver a realidade como ela é, né? Veria uma realidade, digamos, aparente, né? Não teria essa visão crítica de ver realmente o que está por trás dessa realidade. E a ideologia proporciona isso, né? É como se fosse algo que paralisa esse indivíduo, algo que deixa esse indivíduo numa eterna passividade, ok? Então, o ensino marxista é contra a ideologia e defensor da prática industrial. A diferença em relação à proposta capitalista está no fato de que o trabalhador não deve ser apenas um instrumento, uma engrenagem, mas um ser que pensa sobre o mundo para o qual trabalha, né? Essa opção está corretíssima. Opção C. O ensino marxista defende a escola despreendida de fatores econômicos. Já está falsa, né? Pois estes deturpariam os objetivos de uma educação crítica. A escola ela deve estar ligada, né, aos fatores econômicos, ok? Não deve se distanciar disso. Lembrem-se aí da unificação da escola com os aspectos materiais, né, com as questões materiais. Não deve ser visto como polos antagônicos, mas sim deve haver uma integração, né, uma aproximação. Portanto, essa opção está falsa. Opção D. A autonomia e liberdade do indivíduo será o resultado de educação politécnica. Essa opção está verdadeira, né? A educação politécnica possibilitaria a autonomia desse indivíduo. A partir do momento que ele tem conhecimento de diversas técnicas, né, uma aproximação com a tecnologia, no campo científico, isso abriria os olhos desse indivíduo, né, o contato com a ciência, tiraria essa visão superficial da realidade, essa visão
que está limitada ao senso comum, né? Agora não, agora nós já temos aí um papel importante desempenhado pela ciência. Agora ele pode abrir os olhos e ver de fato a realidade. Consequentemente, pessoal, a politecnia possibilitaria uma maior autonomia desse indivíduo. 10ª questão. Considerando que quem cuida de afazeres domésticos está trabalhando, evidencia-se que 41,9% dos adolescentes da faixa etária dos 16 aos 17 anos de idade, residentes no Brasil, trabalham. Se levasse em consideração que os 3,3% dessa faixa etária que não realiza nenhuma atividade, nem trabalha nem estuda, estão muito mais próximos do trabalho do que da escola, chega-se ao percentual de 45,2% dos jovens entre 16 e 17 anos de idade como sendo trabalhadores, empregados ou não. Além disso, não é insignificante a quantidade de crianças que trabalham, pois são 2.517.412, representando aí 11,8% da faixa etária dos 10 aos 15 anos de idade nessa condição. Cabendo destacar que no Brasil é legalmente proibido trabalhar antes dos 14 anos de idade, ou seja, nessa faixa etária apenas os que estão entre 14 e 15 anos poderiam trabalhar legalmente na condição de aprendizes. Ainda mais, dos jovens que trabalham entre os 10 e os 17 anos de idade, 19,1% deles começaram a vida laboral até os 9 anos de idade. A maioria das pessoas entre 10 e 17 anos estão inseridas em famílias pobres ou muito pobres, pois dos 58,5 milhões dessa faixa etária que moram em domicílios particulares, 77,1% residem em habitações cuja renda per capita mensal é de, no máximo, um salário mínimo. Caso esse limite seja aumentado para 2 salários mínimos, o percentual sobe para 91,7%. Diante desse panorama, é correto afirmar: opção A. Há uma desvalorização em se investir em um sistema educacional voltado exclusivamente para os que não trabalham, né? Essa opção está verdadeira, né? Não há, no que diz respeito às políticas, né, investimento exclusivo para aqueles que não trabalham. A gente pode até citar aqui o ensino noturno, né? O ensino noturno, ele tem a sua carga horária, né? Mas o que a gente pode dizer é que muitas vezes esse ensino noturno ele não está sendo adequado, né, às pessoas que trabalham, né? Até porque muitas vezes a aula ministrada pelo professor no período da noite não é a mesma aula ministrada no período da manhã ou mesmo da tarde, né? Há algumas mudanças importantes, né? E em relação àqueles que não trabalham, né? Se já não há uma valorização em relação àqueles que trabalham e estudam, imagine só em relação aos que não trabalham, né? Então, essa opção A ela está verdadeira. Opção B. A realidade socioeconômica brasileira exige, do ponto de vista teórico e étnico-político, conceber e materializar um tipo de ensino médio que garanta a manutenção do status quo. Já está falsa, né? Até porque há uma crítica do status quo, né? Há uma crítica da atual situação na qual nós vivemos. E defender uma educação que mantém essa situação, né, não é de modo algum a perspectiva dos pensadores que compõem, por exemplo, a bibliografia da seleção, ok? Então, essa educação, de modo algum, ela visa a manutenção do status quo, garantindo a educação diferenciada conforme a classe social, como proposto por Gramsci, né? Essa opção está falsa. Opção C.
Perde-se a importância de se propor uma base unitária para todos, pois a concepção de formação humana integral, omnilateral ou politécnica, perde seu sentido frente aos dados apresentados. Está falsa a opção. Na verdade, ganha seu sentido, né? Diante desses dados, que são dados ruins, né? Surge aqui a educação unilateral como propostas, né? Como uma perspectiva a ser buscada, né? Uma ideia a ser buscada, um projeto, né? A ser defendido. Então, é justamente por nós nos depararmos com um quadro como esse, é que há aí a defesa dessa formação humana integral, omnilateral, né? Então, essa opção aí ela está falsa. A opção D, os eixos estruturantes trabalho, ciência e tecnologia devem dar lugar a uma educação profissional tecnicista. Já está falsa aí, porque essa educação profissional tecnicista ela foca muito no aspecto no aspecto manual, mecânico, né? E ao focar no aspecto manual, no aspecto mecânico, no fazer, né? Esquece todos aqueles temas que são de fundamental importância, como discussão da cultura, discussão das contradições do sistema, discutir assuntos que, diante de um ensino ou mesmo uma educação tecnicista, não teriam lugar, né? Não teriam voz os indivíduos para falarem sobre cultura, por exemplo. Porque na educação tecnicista não é relevante falar de cultura, não é relevante falar de relações de poder, né? Então isso é deixado de lado. Então, pessoal, essa opção D está falsa, ok? Então, nós finalizamos aqui mais uma correção de simulado, né? Simulado com conceitos importantes. Revejam, refaçam o simulado, leiam novamente os textos disponibilizados, assistam às videoaulas, ok? A gente está cada vez mais se aproximando do exame e nunca é demais a gente realizar anotações ao lado aí do questionário, por exemplo, ou mesmo do texto da bibliografia, tá bom? É uma das estratégias que nos ajudam a compreender, a memorizar, né, alguns conceitos que são muito importantes, tá bom? Então, mas é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.